Hoje eu vou falar um pouquinho sobre combustível. Combustível para veículos motor ciclo Otto, especialmente os antigos. Hoje em dia se ouve muito falar que a gasolina é alcoolizada, etc. O álcool da gasolina é o álcool usado junto com os aditivos, lógico, usados para controlar o índice antidetonante, ou seja, a octanagem. O que acontece? Antigamente não tinha álcool, então os veículos bem antigos, na gasolina tinha chumbo, era o chumbo tetraetila, que ajudava a controlar a octanagem, certo? Bom, só que esse chumbo foi dito que era cancerígeno, apesar de, para os carros antigos tal, dizem que ajudava a lubrificar sedes de válvula, etc. Mas foi proibido. Então foi substituído, no lugar desse chumbo, o álcool. Mas não é o mesmo álcool do etanol, que de carros a álcool é diferente. Esse álcool usado na gasolina, em específico, é o álcool anidro. Ele tem especificamente por volta de 0,5% de água só. Ou seja, é um álcool quase puro. Já o etanol tem quase 5% de água. Vou explicar a diferença já já. Antigamente, como eu disse, era gasolina com chumbo tetraetila, que foi dito cancerígeno, etc. Só que a proporção era de 10%, se chamava gasolina E10. Essa gasolina E10, hoje em dia, temos 27% de álcool anidro na gasolina. Então isso modifica a octanagem, ou seja, antigamente a gasolina era mais explosiva, porque ela tinha menos índice antidetonante. Por isso que as taxas de compressão dos carros antigos eram poucas, né? Aí temos uma gasolina aqui. Até o cheiro da gasolina hoje em dia é diferente. Então, por isso tinha menos taxa de compressão os veículos, porque a gasolina era mais explosiva. Ela tinha menos octanagem. Hoje em dia, com 27%, por isso que os carros não vão muito bem, antigos. O que é feito para corrigir isso? Adianta-se o ponto para já ir centelhando conforme vai comprimindo e para isso melhorar o desempenho. Eu já vi vídeos de gente que usa AVGás. O que é AVGás? Mas não no Brasil, lá fora. É a gasolina de aviação. Aviões usam querosene ou AVGás. Essa gasolina, ela tem mais aditivos, ela tem uma octanagem alta e ela ainda tem chumbo tetraetila. É o vídeo que eu vi, os escapamentos dos carros ficavam até com um aspecto de cromo, porque é um metal. Só que isso é extremamente proibido hoje em dia. O que acontece? Temos então o etanol, que é álcool hidratado, e o álcool anidro, que é quase puro, que vai na gasolina, são diferentes. O que ocorre em carros antigos? O álcool anidro, ele reage com cobre, e os carros antigos, alguns tinham linha de combustível de cobre. Ou seja, às vezes você deixa o carro parado, é um carro mais antigo que tem essa linha de combustível de cobre, dá problema, a gasolina fica suja, entope o carburador, você não sabe por quê. É porque a gasolina atual, ela reage com cobre,
Se é um carro a etanol, que usa o álcool hidratado, já não tem esse problema. Só que qual é o problema do etanol? Ele reage com o alumínio, ou seja, você coloca um carburador de alumínio num carro a álcool. A água que tem nessa gasolina, ela reage com o alumínio e cria uma gosma, também entope o carburador. Então, o que precisa ser feito no carro a etanol? Precisa ser dado um banho de níquel na peça, num carburador de alumínio, por exemplo, para evitar essa corrosão. Agora, se for uma linha de combustível, é melhor fazer de aço inox. Se bem que pode fazer de cobre também, que não vai reagir com o etanol. E qual o ideal a fazer hoje em dia nos carros? O ideal é aumentar a taxa de compressão para aguentar esses 27%, que era maior do que antigamente. Você ganha em potência e você corrige essa deficiência do combustível. Não é uma deficiência, é a mudança do combustível atual. Em carros antigos se faz até necessário para melhorar o desempenho. Flash tá ligado? Tá incomodando. Melhor vocês ficar vendo o carro. Então, basicamente é isso. Antigamente era controlado por chumbo. Hoje em dia é por álcool anidro, fora os aditivos, né? Não vou explicar octana, isoctana, isso aí é mais técnico. Eu só tô falando por alto que dê para entender. Então, basicamente isso, por isso que os carros hoje em dia, os antigos não vão muito bem. Se o carro é flex, aí não tem problema. Existe a correção da injeção eletrônica, tudo mais. Agora o carro carburado, com taxa de compressão baixa, ele sofre um pouco com essa gasolina atual. Existem técnicas aí para tirar o álcool anidro da gasolina, botando água e tal. Só que não recomendo. Além de desperdício, né? Que você também paga por esse álcool anidro. Além desse desperdício, você não vai saber se está fazendo na proporção para deixar 10% igual antigamente. Fora que você vai ter que corrigir o ponto igual antigamente. O certo mesmo seria aumentar a taxa de compressão. Enquanto você não consegue fazer isso, você pode dar uma adiantada no ponto. Basicamente é isso. Ficar atento com linhas de combustível antiga que são de cobre, que vai dar problema. E em carros a álcool, o alumínio vai dar problema. O álcool em si é um ótimo combustível. Dizem que ele tem mais octanagem porque ele aguenta mais compressão sem entrar em combustão espontânea. O que isso gera? Mais potência. Quanto mais compressão, mais taxa, né? Mais potência. Ele não tem a queima perfeita, por causa que os motores ciclo-Ottos não têm a queima perfeita. Mas se fosse melhorado isso, seria o combustível perfeito, porque você planta cana, ele é renovável. Aí há a queima de carbono no escapamento, a planta, através da fotossíntese, transforma esse CO2 em oxigênio, então gera um ciclo perfeito. Só que precisa ser melhorado a questão da queima de combustível para melhorar esse processo e se tornar o combustível perfeito. Melhor do que qualquer carro elétrico que é poluidor do mesmo jeito, a saída seria o etanol mesmo, é um ótimo combustível. E quanto à gasolina, dá para a gente se adequar, mexendo na taxa de compressão dos motores atuais. O álcool, como eu disse, não é o mesmo do etanol. É um álcool quase puro, quase zerado de água. Eliminou o chumbo, que era cancerígeno, só que ele está numa proporção maior do que era antigamente. Por isso que deve ser revista essa questão
de mexer no motor aumentando a taxa de compressão. Bom, basicamente é isso. Vou dar uma olhada no carro aqui. Esqueci de falar um detalhe. Gasolina aditivada. Ela não melhora em nada a potência do seu carro. Ela contém mais aditivos para limpar a linha de combustível. Num carro muito antigo pode dar problema. Vai limpar lá o seu tanque de gasolina, que pode estar cheio de ferrugem e sujeira. Isso vai tudo para a linha de combustível e vai entupir seu carburador. Não é muito recomendado. Já uma gasolina Podium, ela tem menos álcool, só que ela tem mais aditivos para melhorar a octanagem. A octanagem dela é melhor. Pode ser usado em carros com a taxa de compressão maior. Só que é pouca coisa diferença. Não sei se vale a pena pelo preço. O ideal mesmo seria mexer no motor, colocar pistões retos, aí no caso do Opala que usa côncavo, colocar pistão reto para não ter que rebaixar cabeçote, essas coisas. E é isso. Agora eu vou dar uma mexida aqui, depois eu mostro o que eu vou fazer aqui. Vou trocar os rolamentos das rodas da frente, depois eu posto um vídeo aí. Valeu!